Deputadas, sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Francisco Oliveira, na condição de segundo secretário, para fazer a leitura de um trecho bíblico. Bom dia, senhor presidente, grande Álvaro Guimarães, 6 mandatos de deputado estadual e com certeza com trabalho 7. terá 7. E com certeza com o trabalho que tem o respeito na região, mais um, né? Deus quiser. Vamos ler aqui o Salmo 91. Deus é meu amparo. O que habita sob a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente, pode exclamar ao Senhor: vós sois o meu refúgio e a minha cidadela, o meu Deus em quem confio. Amém. O senhor tem a palavra para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão extraordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 16 horas, no plenário Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Lissau Vieira e secretariada pelos parlamentares Álvaro Guimarães e Francisco Oliveira. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão e concedeu a palavra ao senhor segundo secretário de exercício para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Não havendo expediente a ser lido, passou-se à fase de apresentação de matérias, quando o senhor deputado Álvaro Guimarães encaminhou à mesa os processos números 2022-10.317 e 2022-10.1515, apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e 2022-10.399, com parecer da Comissão Mista, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão, logo após foram colocados em votação preliminar e aprovados com objeto de deliberação da Casa. Os projetos de lei 426 a 431, por deliberação do plenário, a ordem do dia constou dos processos números 2022-10.399 e 2022-10.317, retornado da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, ambos em fase de primeira discussão e votação. Aprovados 2022-10.421, 2022-10.291, 2022-10.427, 2022-10.444, 2022-10.445, 2022-10.291, 2022-0899 e 2019-3929. A ele, apensado o de número 2021-4486, em fase de segunda discussão e votação, aprovados. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra solene extraordinária de entrega de título de cidadão goiano e da medalha de mérito legislativo do Pedro Ludovico Teixeira, de autoria do nobre deputado Amaury Ribeiro. Para logo mais às 20 horas, deixaram de participar da presente sessão os parlamentares Cláudio Meireles, em razão de compromisso político assumido no interior do Estado, Alisson Lima, Coronel Dailton, delegado Adriana Corse, delegado Eduardo Prado, Gustavo Seba, Carlos Cabral, Major Araújo, Max Menezes, Paulo César, Rafael Gouveia e Sérgio Bravo. E para constar, lavou-se a ata, que lida e aprovada será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Depois, né? Vou ler a ata. Deixa para outra, né? Tá. 24 de agosto de 2022, ofícios em respostas aos senhores deputados Paulo Trabalho, Is Moreira, Coronel Dailton, Paulo César, Amaury Ribeiro, Alisson Lima, Wagner Camado Neto, Antônio Gomide, delegado Adriana Corse e Virmontes Cruvinel.
Dê ciência aos senhores deputados e arquivos. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para encerrar o expediente. O momento é oportuno para apresentação de matérias. Tá. Processo apreciado pela comissão. Encerrado o momento de apresentação de matérias. Senhor presidente, ainda tem um projeto aqui, devolvendo a matéria, O senhor tem a palavra, apreciado pelo deputado. Conselho Executivo, projeto 2019-0784. Perfeitamente. Já. O momento é oportuno para o pequeno expediente. Não temos nenhum parlamentar inscrito. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Projeto de lei número 432, de 23 de agosto de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica: Associação Beneficente da Criança e da Família Centro Recreativo SER. Projeto de lei 433, de 23 de agosto de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica... É isso mesmo. Deputado Francisco Oliveira. Projeto de lei 474, de 23 de agosto de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica: Cooperativa dos Fornecedores de Transporte de Pessoas e Cargas, Veículos e Caminhões. Deputado Bruno Peixoto. Somente esse projeto? Projeto 435, de 23 de agosto de 2022, dispõe sobre interesse coletivo e benefícios aos Conselhos Comunitários de Segurança, CONSEGS. Autoria, deputado Bruno Peixoto. Projeto de lei 436, de 23 de agosto de 2022, institui o ser Escola Amiga da Educação Inclusiva. Autor do projeto, deputado Paulo César Martins. Projeto de lei 437, de 23 de agosto de 2022, altera a lei número 21.292, de 6 de abril de 2022, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção da saúde mental. Autor do projeto, Paulo César Martins. Somente esses projetos, senhor presidente. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem serem os mesmos objetos de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, bom dia. Não, deve ser, não, porque Bom dia, deputado Bruno Peixoto, líder do governo nesta casa. O senhor tem a palavra pela ordem. Muito obrigado, presidente Álvaro, deputado Francisco Oliveira. Gostaria de solicitar a quebra do interstício dos projetos enviados e votados na tarde de ontem, até mesmo porque se faz necessário. É um projeto importante que trará recursos do governo federal através do Fundeb para o nosso estado, conhecido projeto Alfa Mais. Então, solicito a quebra de interstício dos projetos votados na tarde de ontem. Perfeitamente. Eu consulto o plenário a proposta feita pelo deputado Bruno Peixoto. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. É a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, ordem do dia, votação nominal, lei complementar, maioria absoluta, processo em fase de segunda votação, discussão e votação, processo 2022-10.399, ofício mensagem da Governadoria número 173, regulamento disposto no artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 107 da Constituição do Estado de Goiás, conforme as alterações de seus incisos nos termos da emenda constitucional número 70, de 7 de dezembro de 2021. Está em discussão. É encerrado. Votação no painel.
Em votação, peço à nossa assessoria a liberação do painel para votação nominal. O senhor tem a palavra, deputado Hélio de Souza, para suas... Vai pela ordem. Meu bom dia, presidente. Trago saudações da minha Buriti Alegre. Obrigado. Para a sua pessoa. Estive lá recentemente. Seu nome lá é muito respeitado. Quero que o primeiro secretário, deputado Francisco Oliveira, nos oriente qual que é o mérito dessa questão, dessa emenda. Grande deputado Hélio de Souza, 7 mandatos de deputado estadual e com certeza... 6 mandatos de deputado federal, com certeza eleito deputado federal. Eu tenho andado no estado inteiro, teve 40 mil votos para estadual, vai bater 100 para federal, se Deus quiser. Doutor Hélio, esse projeto ele é o que regulamenta os repasses do Fundeb para o estado de Goiás. É um projeto que tem que ser deliberado até amanhã, na data de hoje, inclusive, para que os recursos possam ser creditados na conta do estado. Perfeitamente. O painel está à disposição dos nobres deputados e deputadas para votação. Amaury Ribeiro, Chico Cangiele, Rubens Marques, Thales Barreto, Irmões Cruvinel, Hamilton Filho, Francisco Oliveira, Tiago Bernais, Paulo César, Cairo Salim, Max Menezes, Wilde Cambão, Coronel Adailton, Wagner Camargo, Carlos Cabral, Hélio de Souza, Leda Borges, Antônio Gomide, Jefferson Rodrigues, delegado Humberto Teófilo, Zé Carapô, Henrique César. Vamos votar. Caros colegas deputados. Deixa eu votar aqui. Faltando só um voto. O senhor está tendo dificuldade para votar aí, deputado Sério? Tá certo. Espera um pouco, espera. Temos 23 votos favoráveis. Thales Barreto, Max Menezes, meus deputados, temos já o número de aprova. Precisa de voto qualificado? Só a maioria simples, né? Hein? Senhores deputados, 23 votos sim, nenhum voto contrário. Está aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. A palavra
primeiro secretário em exercício, deputado deputado Francisco Oliveira. Aliás, 24 votos agora. Ordem do dia, votação nominal, processo em fase segunda votação e discussão, processo 2022-10-317, ofício mensagem 173, dispõe sobre a adesão complementar do Estado de Goiás aos benefícios fiscais previstos na legislação do Estado de Goiás e Mato Grosso do Sul, nos termos da Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017, do Convênio ICMS 190-17, de 15 de dezembro de 2017, e altera a Lei nº 17.441, de 20 de outubro de 2011. Está em discussão. É encerrada. Em votação. Encerrada. Peço a liberação do painel. Voto nominal no painel. Não? Normal. Revogo o despacho. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Votação nominal, processo em primeira fase de discussão e votação, 2022-2152, deputado delegado Humberto Teófilo, altera a lei número 14.376, 17 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o regimento de custas e emolumentos da Justiça do Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente, Eu quero discutir a matéria? eu tenho, enquanto advogado, tenho certeza que temos que trabalhar bastante, com seriedade, com responsabilidade e não fazer matérias que joguem para a plateia sem nenhum efeito prático. Então, por essa matéria se tratar de totalmente inconstitucional, com vício de origem, solicito a todos que votem não. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados que forem favoráveis à proposta feita pelo líder do governo, permaneça como estão. Rejeitada ao arquivo. Processo em segunda fase com sua votação, 2020-1987, deputado Bruno Peixoto, declara de utilidade pública a entidade que especifica Lar São Vicente de Paulo, com sede do município de Formosa. Está em discussão. É encerrada. É em votação encerrada. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Projeto em segunda fase com sua votação, deputado Wagner Camargo Neto, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação de Proteção e Resgate de Animais do município de Aruanã, com sede no município de Aruanã. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda votação e discussão, deputado delegado Eduardo Prado declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Cultural Renascer, com sede no município de Goiânia. Está em votação. Aliás, está em discussão. É encerrada. É em votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Projeto 2021-9204, deputado Henrique Arantes, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Guardião do Ser, com sede no município de Pirinópolis. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Processo 2022-1712, deputado Chico KGL, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Mozarlandense Famílias da Caridade, com sede no município de Mozarlândia. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão.
Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda votação e discussão. Deputado Henrique César, 2022-1282, declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Resgatando Vidas e Restaurando Famílias, REFAM, com sede do município de Novo Gama, Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2021-8694, deputado Humberto Aidar, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação de Produtores Rurais da Agricultura Familiar, com sede no município de Lagoa Santa, Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em primeira fase de discussão e votação. Deputado delegado Eduardo Prado declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Manancial de Vida, com sede do município de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2019-3957, deputado Carlos Cabral, considera pessoa com deficiência para os fins de ingresso na reserva percentual e vagas para provimento de cargos e empregos públicos. O indivíduo diagnosticado com audição unilateral e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda discussão e votação. Projeto 2019-1847, 2021-5851. Autor, deputado Wagner Camargo Neto. Dispõe sobre a obrigatoriedade de produtos provenientes da agricultura familiar dispor de identificação de forma destacada. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2019-1058, deputado Henrique César, dispõe sobre isenção às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de cobranças de taxa de serviço para pedido de segunda via de documentos no Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2019-1009, deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a proibição de comercialização do cachimbo de água egípcio, denominado marguilé, aos menores de 18 anos e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2022-1335, deputado Wilde Cambão, concede de cidadania que especifica Vandilson Felipe dos Santos. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2022-1574, deputado delegado Eduardo Prado, concede o título de cidadania que especifica Nelma das Graças Almeida Félix. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 2022-1332, deputado Wilde Cambão, concede título de cidadania que especifica Jean Eustáquio Magalhães Alves. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação,
à Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2022-1328, deputado Wilde Cambão, concede título de cidadania que especifica Erasmo Carlos Costa Barros. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2022-1330, deputado Wilde Cambão, concede título de cidadania que especifica Vanderlan Gomes da Paz. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2022-1310, deputado Tião Caroço, concede título de cidadania que especifica Caio Eduardo Lupete Santos. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 2022-1310, deputado Tião Caroço, concede título de cidadania que especifica Caio Eduardo... Ah, já foi lido, senhor presidente, desculpa. Já votou esse? O do PET já. Cheque aí para mim. Agora é esse. Votação nominal, processo em fase de segunda discussão e votação, processo 2019-0994, deputado Henrique César, dispõe sobre a proibição da ideologia de gêneros nas escolas das redes pública estadual de ensino privado em todo o estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 2022-2112, do deputado doutor Antônio, declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Beneficente O Bom Samaritano, Jardim Marista, com sede no município de Trindade. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2021-9243, deputado Tiago Albernaz, declara de utilidade pública a entidade que especifica Federação das Organizações Não Governamentais do Estado de Goiás, com sede no município de Goiânia. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2021-0858, deputado Carlos Cabral, declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Cultural, Literária e Educacional, professora Maria da Felicidade, com sede no município de Quirinópolis. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo 2021-7474, deputado Lucas Calil, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Quilombola São Félix, com sede no município de Matrinchã. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2022-1964, deputada Leda Borges, declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação de Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Paraíso, com sede no município de Alto Paraíso de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2022-2023 e 2022-2158, deputado Eduardo Prado e Francisco Oliveira, declara de utilidade pública as entidades que especifica Associação Protetora de Animais Abandonados, a PROAB, com sede do município de Pires do Rio. Foi juntado os projetos. Está em discussão. Questão de ordem, presidente. Quer discutir a matéria, deputado? Não, apenas pedir a Vossa Excelência, por gentileza, registrar como visita honrosa essa casa
meu amigo, meu irmão, prefeito da cidade de Campos Belos, Pablo Giovanni, um prefeito que dá exemplo de gestão, não apenas no Nordeste goiano, mas para todo o país. Peço à nossa assessoria que atenda o pedido do nobre deputado Bruno Peixoto. Obrigado. Tem a palavra o deputado Francisco Oliveira, da condição de primeiro secretário. Nós fizemos a leitura Nós já estávamos discutindo. desse projeto, que é um projeto... Só um minuto. É porque ele pediu, nós não votamos ainda esse processo que é de autoria do Eduardo Prado e Francisco de Vossa Excelência. Está em discussão. É encerrado. É em votação, encerrada. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo. Aliás, senhores deputados que o aprovaram, eu queria ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Esse projeto votado é da Tracele Nunes, lá de Pires do Rio, que cuida de animais abandonados, um trabalho extraordinário. Processo em primeira fase de votação e discussão, 2022-1249, deputada Leda Borges, declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Pro Bairro Brasil, com sede no município de Águas Lindas de Goiás. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2022-1308, deputada delegada Adriana Corsi, declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituição Lar e Creche São Francisco, com sede no município de Ipameri, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, vou ler aqui a ordem do dia, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Perfeitamente. Processo 2020-3495 e 2021-6917, deputado Júlio Pina e Bruno Peixoto. Processo 2020-4975, deputado Chico KGL. Deputado 2022, processo 2022-0967 e 2022-1610, deputado Coronel Dailton. Processo 2021-3583, deputado Bruno Peixoto. Processo 2021-6068, deputado Paulo Trabalho. Processo 2021-7003, deputado Cláudio Meirelles. Processo 2021-7569, Paulo Trabalho. Processo 2021-8358 e 2022-0960, deputado Bruno Peixoto de Wagner Neto. Processo 2021-8845, deputado Henrique Arantes. Processo 2021-8847, deputado Thales Barreto. Processo 2021-9355, deputado Cláudio Meirelles. Processo 2021-9359, Cláudio Meirelles. Processo 2022-0796, deputada Leda Borges. Processo 2022-0799, deputado Charles Bento. Processo 2022-0909, delegado Eduardo Prado e deputado Bruno Peixoto. Processo 2022-0910, deputado Eduardo Prado. Processo 2022-0912, deputado Eduardo Prado. Processo 2022-0916, deputado Eduardo Prado. Processo 2022-0921, deputado Jefferson Rodrigues. Processo 2022-0925, deputado Carlos Cabral. São esses os processos, senhor presidente. Perfeitamente, senhor deputado. Está em discussão os pareceres. Essa é a ordem do dia, né? Encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que os aprovarem, queiram ficar como estão. Os contrários que se manifestem. Senhor Aprovados os pareceres, as comissões pertinentes. Senhor presidente, esta é a ordem do dia. Perfeitamente, perfeitamente. Muito obrigado, deputado. Francisco Oliveira é um coringa. Francisco Oliveira é um coringa que nós temos aqui nessa Assembleia. Sempre presente aqui no plenário como nós. Tá certo? Senhores deputados, nós recebemos uma notícia aqui que a dona Nilda Perpétua Rezende, ela é vó do deputado Hamilton Filho. Faleceu há poucos minutos atrás. Eu peço
nossos colegas deputados para fazermos aqui um minuto de silêncio em homenagem póstuma à dona Nilda Perpétua Rezende, avó do deputado Hamilton Filho. Muito obrigado, senhores deputados. Não havendo mais nada a ser tratado, encerro a presente sessão, convidando para amanhã, às 20 horas, uma sessão solene nesse plenário. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos que nos ajudaram a realizar votação de vários projetos, né? Mais de 50 projetos nessa manhã de hoje. Muito obrigado a todos. Um abraço.